Tudo bem? Meu nome é Tarcísio Soares, professor de Direito Administrativo, e a nossa aula de hoje vai tratar sobre um tema muito recorrente nas provas de concursos públicos, tá? Chamado de responsabilidade civil do Estado. Pessoal, a responsabilidade civil do Estado, ela está calcada no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, combinado com o artigo 43 do Código Civil. E o que vem a ser essa responsabilidade civil do Estado? A responsabilidade civil do Estado consiste no dever do Estado de indenizar as perdas e danos materiais sofridos por terceiros em virtude de uma ação ou de uma omissão antijurídica imputável ao Estado. Agora, pessoal, de acordo com o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, combinado com o artigo 43 do Código Civil, eles dizem: as pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado que prestam serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurados o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Essa é a redação do artigo 37, parágrafo 6º. Agora, pessoal, já que nós conhecemos o conceito da responsabilidade civil do Estado, vamos tratar agora do tópico número 2, que diz respeito aos sujeitos e o verdadeiro alcance do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição. Pessoal, quem são os sujeitos da responsabilidade civil do Estado? Primeiramente, o próprio Estado é sujeito da responsabilidade civil. Mas não é só o Estado que é sujeito dessa responsabilidade civil. Meus queridos, além do Estado, são sujeitos da responsabilidade civil as pessoas jurídicas de direito público, bem como as pessoas jurídicas de direito privado que prestam serviços públicos. E dentre elas encontram-se as delegatárias de serviços públicos que prestam atividade administrativa, através de contratos de concessão e permissão de serviços públicos. Agora, atenção, pessoal. Essas pessoas jurídicas de direito público, elas regem a administração pública direta e a administração pública indireta. Quem são as pessoas jurídicas de direito público da administração direta? A União, o Estado, o Distrito Federal e os municípios. Agora, quem são as pessoas jurídicas de direito público da administração indireta? Vamos lá. Autarquias, fundações públicas de direito público, empresas públicas e sociedades de economia mista. Pessoal, agora, além das pessoas jurídicas de direito público, nós temos as pessoas jurídicas de direito privado que prestam serviços públicos. Nós temos as pessoas jurídicas de direito privado que regem a administração indireta. Nós temos as fundações públicas de direito privado, nós temos as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Agora, pessoal, detalhe, quando eu falo de empresa pública e sociedade de economia mista, elas formam o que nós chamamos em direito administrativo de empresas estatais. As empresas estatais que formam as empresas públicas e sociedades de economia mista, elas são criadas, pessoal, por duas finalidades. As empresas estatais, elas são criadas para prestarem serviços públicos, como também são criadas para explorarem a atividade econômica. Só que um detalhe, meus queridos amigos, as empresas estatais que prestam serviços públicos, que são criadas para prestarem serviços públicos, essas sim, elas são abarcadas pela responsabilidade civil do Estado. Agora, atenção e uma observação muito importante: as empresas estatais que são criadas para explorarem atividade econômica não serão abarcadas pela responsabilidade civil do Estado. As empresas estatais, pessoal, que exploram a atividade econômica, elas não serão abarcadas pela responsabilidade civil, elas serão sim regulamentadas pelo direito privado. Agora que já conhecemos, pessoal, os sujeitos da responsabilidade civil do Estado, vamos passar para o tópico 3, que diz respeito aos tipos de responsabilidade civil do Estado. E a primeira delas é a responsabilidade objetiva, previsto no próprio artigo 37, parágrafo 6º da Constituição. Pessoal, o que vem a ser essa responsabilidade objetiva? A responsabilidade objetiva do Estado, ela é configurada pela presença de 3 elementos norteadores. Quais são eles? A conduta, o dano e o nexo de causalidade. Vamos lá? A conduta, o dano e o nexo de causalidade. Agora, pessoal, conduta ela tem que ser praticada
por um determinado agente público. Os danos, o dano ele tem que ser jurídico e o nosso nexo de causalidade da conduta com dano. Vamos ver um por um. Só que antes disso, pessoal, é muito imperioso ressaltar que a responsabilidade objetiva do Estado, para ser configurada, não precisa da demonstração de elemento subjetivo, dolo ou culpa. Mais uma vez, para que se configure a responsabilidade objetiva do Estado, não é necessário a configuração de elementos subjetivos, dolo e culpa. E outra informação, pessoal, quando nós tratamos de responsabilidade objetiva, é muito imperioso acertar que a responsabilidade do Estado ela será objetiva, mas a responsabilidade do agente público ela será subjetiva. Feito isso, pessoal, vamos partir para o conhecimento e o conceito de cada elemento, tá, norteador da responsabilidade civil. E o primeiro deles é a conduta. A conduta, ela tem que ser praticada, pessoal, por um determinado agente público que atue nessa qualidade ou se aproveite da qualidade de agente público para a prática do ato. O que é que eu quero dizer com isso? Que o agente público, ainda que esteja fora do horário, pessoal, de trabalho, do serviço, mas que ele atue se aproveitando da qualidade de agente público, pratique o ato e seja um dano a um terceiro. Dessa forma, o Estado responde de forma objetiva. Exemplo prático, primeiro, vamos imaginar que um policial militar, agente público, fora de seu horário de trabalho, porém com a farda e portando a arma da corporação, ele avista 3 transeuntes e tentando apaziguar a briga dos 3, ele desfere 2 tiros que lesiona um dos 3 transeuntes gravemente, que teve que ser levado às pressas para o hospital. Pergunto-lhes, essa vítima pode propor uma ação de reparação em face do Estado? Sim, pessoal. Por que sim? Porque esse agente público policial militar, mesmo estando fora do horário de trabalho, ele portava uma arma da corporação, dessa forma ainda estava fardado e atuava nessa qualidade quando praticou o ato. Assim, essa vítima pode propor uma ação de reparação em face do Estado e, portanto, a responsabilidade do Estado será objetiva. Agora vamos imaginar um segundo exemplo, pessoal. Vamos imaginar que esse mesmo policial militar, ele estivesse de folga na porta de sua casa de bermuda e sem camisa, e aí passasse um transeunte e ele não gosta, ou seja, ele nunca gostou desse transeunte que passou, e aí desfere 2 tiros que lesionam, pessoal, gravemente também esse transeunte. Só que esse tiro, ele foi desferido, pessoal, por uma arma antiga que seu pai lhe dera. Pergunto-lhes, nesse caso, haverá responsabilidade civil do Estado? A resposta é não, tendo em vista que ainda que esse agente público ele seja policial militar, mas no caso concreto ele não atuou nem nessa qualidade, quiçá se aproveitando da qualidade de agente público para a prática do ato. Dessa forma, não há que se falar em responsabilidade civil do Estado no caso concreto, ok? Segundo elemento, pessoal, da responsabilidade civil do Estado é o dano. E esse dano ele é jurídico. É um dano causado a um bem jurídico tutelado, ainda que exclusivamente moral. Só que esse dano, meus queridos amigos, ele pode ser causado a um terceiro usuário de serviço público ou a um terceiro não usuário de serviço público. Exemplo prático, vamos supor, pessoal, que a administração pública contrata uma empresa concessionária de serviços públicos para prestar um serviço público de transporte público. E aí, vamos supor que eu tenho um ônibus, né? Vamos botar uma concessionária de serviços públicos daqui de Salvador, a Integra, e nós temos um motorista que já é acostumado, pessoal, a beber final de semana, né? E aí ele passa, pessoal, do limite de velocidade permitido pela rodovia, pela via, né? E aí o que é que acontece? A via dizia que era 70 km por hora e ele andou, pessoal, a 100 km por hora. Resultado, tinha uma pessoa dentro do ônibus e, em virtude da sua inércia, que significa a tendência de permanecer com a mesma velocidade, por causa dela, ele é arremessado com a batida do ônibus para frente, batendo com sua cabeça em um dos ferros do ônibus e vem a ter ceifada a sua vida. Pessoal, pergunto-lhes, nesse caso concreto, de quem é a responsabilidade? No próximo bloco. Ou de quem são as responsabilidades? Pessoal, isso nós vamos ver no próximo bloco. Até lá!